Bom, agora eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu tenho na minha cabeça, sobre o futuro da BomJeff, PetNicePark, todo o ecossistema que eu tenho em minha mente, que seria possível nós criarmos e traçarmos um plano, né, para chegar em objetivos mais altos daquilo que nós estamos fazendo hoje, trabalhar de uma forma mais inteligente, trabalhar menos e ganhar mais, tá? O que importa na vida de um empreendedor, no geral, é a liberdade financeira. Se nós não chegarmos na liberdade financeira, entre aspas, não faz sentido sermos empreendedores. Não faz sentido a gente se matar, trabalhar várias horas, não ter férias, por um projeto que não vai chegar a isso. E para sabermos se vamos chegar nisso, nós precisamos saber qual é o nosso custo de vida por mês. Se a gente não sabe o nosso custo de vida por mês, a gente não sabe o quanto que a gente tem que investir por mês, a gente não sabe o quanto que a gente tem que ganhar por mês, e aí a gente fica perdido naquilo que a gente precisa fazer em nossa vida, o quanto que a gente tem que vender, o que a gente tem que se esforçar, até para chegar nos preços e valores que a gente deve seguir, tá? E aí, tem dois vídeos, depois eu vou passar, que são resumos de dois livros, que são Trabalhe 4 horas por semana e O Caminho Mais Rápido, né, de enriquecer, que eu acabei resumindo como Via Expressa, porque eu esqueci o nome do livro, mas o que importa é a Via Expressa, que o que é mais valioso para nós não é o dinheiro, e sim é o tempo. Aquilo que a gente faz no nosso tempo é o que demanda, né? É o que diz que nós vamos chegar ou não no nosso objetivo em pouco ou em longo tempo. E aí, falando sobre isso, a gente pode e deve se esforçar mais para que o nosso tempo valha mais dinheiro. Ou seja, o nosso tempo hoje está baseado numa média de 100 a 200 reais aproximadamente, tá? 100 a 200 no caso de aula em domicílio por hora, por H, e no caso de hotel por dia. E é este o preço que nós estamos, que não é um valor ruim, não é um preço ruim, é ótimo, a gente chegou a conquistar nisso, porém tem algumas formas de a gente enriquecer um pouco mais rápido, que seria ter mais escala, ou seja, mais pessoas com este preço, ou nós termos outros serviços, outros ganhos, que o nosso valor por dia ou por hora seja mais do que isso aqui, porque a gente está nesta base em qualquer serviço que nós possuímos, independente da empresa, está igual. E aí nós precisamos ter uma esteira de produtos que de certa forma seja crescente, porque o cliente tem, na realidade, poucas opções. Ou ele vai entrar no serviço A, que é isso aqui, ou o serviço B, que é isso aqui, ou o serviço C, que é isso aqui. É pouca diferença de valor, muito próximo, com trabalhos totalmente diferentes, mas preços muito parecidos. E aí a gente não tem nada que seja até mais barato e também muito mais caro, tá? Que isso aqui são para poucas pessoas, mas que o lucro seja maior. E aí, isso aqui, há várias ideias para nós construirmos, chegarmos e criarmos. Porém, por enquanto, eu vou deixar isso aqui como um ponto de interrogação por enquanto, porque há várias possibilidades de nós criarmos, não somente o final, como vários até chegar nisso aqui, que é extremamente importante. E aí, voltando um pouco ao assunto, o que a gente define, né, para a empresa, o que a gente define para sabermos como é que a empresa está? É o custo de aquisição do cliente, né, o CAC, que nosso atualmente é praticamente R$0. Isso é impressionante,
Porque a gente vive apenas praticamente de indicação. Isso é impressionante, isso não existe, tá? Geralmente as pessoas pagam cerca de 20 a 30% daquilo que eles iriam faturar com aquele cliente apenas para conquistá-lo. E a gente já está muito no lucro, é zero. Porque os nossos clientes são nossos fãs. E aí, a partir do momento que eles são nossos fãs, aquilo que nós falamos vira lei. E aquilo que para eles vira lei, eles praticamente nos obedecem, independente do que nós falamos. E aí, se nós pedimos para comprar A, comprar B, fazer A, fazer B, eles obedecem. Isso aqui é um termo em inglês, mas resumindo, é o tempo que o cliente fica conosco, tá? Porque às vezes você faz uma venda e nem sempre aquele cliente volta mais. Mas a gente tem uma média, né? Se a gente pega um cão quando filhote, tem cães que ficam a vida toda conosco, tem cães que abandonam no meio, tem cães que se mudam, enfim. Mas eu vou falar uma média que o cliente fica conosco de, vamos lá, 2 anos, 2 a 4 anos, vamos falar assim, tá? Uma média, eu sei que tem muito mais e provavelmente é mais. Mas como a gente não tem um estudo muito cravado sobre isso, vou ser bem conservador falando dessa forma aqui, tá? Então são 2 a 4 anos sem gastar nada, apenas por fazer um bom trabalho, criar fãs e fazer o restante, como eu já citei. E, vendo por esse lado, o nosso problema não está na aquisição de cliente, não nessa metodologia que nós temos, não conforme a gente pode atender atualmente, porque nós temos um número limitadíssimo de colaboradores. Limitadíssimo de colaboradores. E nós poderíamos ter muito mais, e isso nos livraria um tempo lascado para fazermos isso aqui, que é extremamente importante e a gente não faz, porque a gente ficou um pouquinho estagnado até aqui, tá? Aula em grupo, aula em domicílio, hospedagem. Aí, banho, transporte, lanchonete, são coisas que nem dá tanto para se considerar, mas que estão, né, quase que aqui, né, que são suporte para os outros serviços, basicamente. E aí, vendo para o lado da empresa, o que nós precisamos descobrir urgente, além daquilo que eu falei para nós, né, físico, né, PF, e aqui PJ, que são as receitas fixas que nós temos, as receitas variáveis que nós temos, para descobrirmos qual é o nosso faturamento. E aí depois nós precisamos descobrir quais são as despesas fixas, as despesas variáveis, para subtrair, né, e descobrir qual é o nosso lucro. E aqui tem que considerar todos os impostos e tudo mais, né, que também a gente precisa rever isso muito melhor, né, porque isso é perigosíssimo e a gente está vacilando bastante sobre isso. Descobrindo isso aqui, que é o mais importante, o lucro, a gente tem noção de como está a empresa, se vale a pena continuar, se vale a pena fazer alguma coisa diferente, se estamos trabalhando demais para um lucro baixo ou até mesmo trabalhando muito para um lucro alto, mas aquilo que nós podemos mexer aqui para ter mais isso aqui, para ter mais tempo, tá? Porque tempo vale muito mais do que dinheiro. Se a gente tem dinheiro, a gente pode comprar tempo, mas o tempo não pode comprar o dinheiro, a não ser que você utilize seu tempo para fazer dinheiro. Com o tempo você pode fazer o que você quiser. E por isso que quem precisa de dinheiro vende seu tempo, apenas o seu tempo. E aí, beleza, tem coisas que a gente nunca fez, que é arriscado, mas que são questões para a gente estudar, que são dívidas, mas dívidas inteligentes, tá? Porque qual que é o nosso problema? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente financia, mas financia de um jeito errado, como se a gente não tivesse dinheiro. Porém, nós temos dinheiro atualmente, então fazer dívidas com o dinheiro em mãos vale mais a pena do que às vezes não se endividar e comprar aquela questão à vista, porque não ter caixa
ou diminuir o caixa da empresa faz com que a gente perca oportunidades de crescimento ou até mesmo se perda nas contas, pode vir a faltar com relação a alguma coisa. Então, manter caixa na empresa e ter dívidas inteligentes que com o tempo elas se pagam, mantendo caixa para outros investimentos, vale muito a pena, ainda mais se a margem de lucro e o markup estiver mais alto do que a dívida, né? O valor que a dívida nos cobra, seja de 1% ao mês, que é extremamente alto, ou menos. E aí, como conseguir se endividar de forma barata, que é extremamente interessante. O custo, que às vezes a gente precisa custear algo, se endividar com algo, para haver um crescimento muito maior. Então, o custo de ter um cachorro, o custo de ter um outro espaço, um outro veículo, de ter um outro equipamento, de ter mais funcionários, nem sempre custo é ruim. Geralmente o custo retorna. E é por isso que é bom às vezes ter alguns custos, o que não é igual a despesa. A despesa só sai. O custo sai, mas tende a ter retorno, e retorno maior do que foi. E aí, aquilo que sobra, geralmente, a gente investe. Só que qual que é o problema hoje? A gente investe pensando em investir em outras empresas, que seriam ações, investir em fundos, investir no governo, no CDB, no banco, etc. Só que o investimento na empresa, a gente acha que faz quando a gente faz melhorias, quando faz manutenções, quando faz obras, quando faz... não sei do que era esse V aqui, eu já esqueci. Quando faz o marketing, enfim. Aqui que a gente acha que estamos investindo. Só que isso aqui, na realidade, são somente despesas, porque elas não vão retornar, porém é algo que a gente precisa fazer para que o espaço continue bonito, limpo, organizado, para continuar tendo clientes, né? Para continuar tendo isso aqui. Então não é um investimento, ele não retorna de fato, a gente não vê 50 mil indo e 58 voltando por conta disso, não, é um pouco abstrato, a gente não tem a certeza, e no custo a gente tem a certeza de quanto que vai sair, de quanto que vai voltar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Então um investimento de, por exemplo, a gente adquirir um cachorro, por exemplo, tá? A gente adquiriu um cachorro por 6 mil. E eu sei que se eu treinar aquele cachorro um pouquinho e começar a fazer divulgação daquele cachorro, investir um pouco nisso, eu vou conseguir vender por 8. Então, teoricamente, tirando meu trabalho, tirando todo aquele serviço que eu fiz, eu recebi 2, entre aspas. Porém, a gente sabe, né, que tem que tirar todos os custos, então vamos supor que foi 1.000. Só que eu fiz esse programa aqui em 1 mês e meio, vamos dizer, tá? 1 mês e meio. Quase, vou colocar 2 meses, vai. Em 2 meses eu faturei, né? 1.000 a mais. Correndo alguns riscos, etc. Ou seja, eu estou falando de uma forma bem conservadora aqui, né? Esses valores aqui, em vista do trabalho. Mas, às vezes não fui eu que fiz, foi o funcionário que fez. Então o funcionário, ao invés de estar trabalhando por esse valor aqui, por dia, ele começa a trabalhar por isso aqui. Por outro trabalho, por outra questão, por outro marketing, totalmente diferente. E por muitas vezes pode vir a valer muito a pena se caso nós fizermos isso de forma rápida, né, girar, e que realmente haja a saída. Então a compra inteligente e a venda inteligente é legal, principalmente se a gente não faz por esse valor, né? Principalmente se a gente faz por este e assim vai, porque há mercado para isso. As pessoas têm investido, né? E muito, né? E a gente sabe que tem cachorros até que bonitinhos e bons que daria para fazer algo desse gênero, né? E nem sempre precisa associar às empresas que nós já possuímos.
pode ser uma outra empresa, por exemplo, né? Um nome diferente só para isso, mas são só exemplos, né? Então, o investimento, o custo a gente sabe quanto vai, sabe quanto retorna e a gente tem uma margem, né? Daquilo que às vezes você vai cobrar e aquilo que de fato você vai receber, né? Então, você tem uma margem de você sabe que você vai alcançar uma margem maior ou menor, né? Mas também eu tenho certeza que a gente deixa muita grana na mesa. Como por exemplo, os nossos clientes, eles precisam de todos os meses comprar ração. Eles compram um brinquedo recorrentemente. Eles dão remédio para os cachorros recorrentemente. Tem alguns medicamentos que é para a vida toda do cão. E nós já estamos na casa da pessoa, a pessoa já é nossa fã, já nos conhece, tudo que a gente fala é lei. Então, por que não vender esses mesmos produtos que eles já utilizam para o cachorro? Porque aí a gente começa a virar não somente o adestrador, não somente o veterinário, não somente o prestador de serviço ali referente ao hotel, mas a gente vira, na realidade, praticamente um consultor, onde a pessoa teoricamente estaria economizando. Consultor praticamente estaria economizando, porém nós estamos ganhando. E aí eu dei um exemplo. A ração hoje da Premier, nós temos vendido a média de 250. Eu sei que às vezes tem alguns clientes que pagam mais, alguns clientes que pagam menos, mas se não me engano é 180 que a gente paga, mais ou menos isso. A margem de lucro é de 28% sobre a venda de um saco de ração. E o markup, que é aquilo que a gente custeou, né? Aquilo que a gente investiu sobre o lucro, né? Sem considerar impostos, porque também a gente já sabe que a gente não faz direito, é de 38%, quase 40%. Ou seja, é bastante coisa para um produto. E a gente está falando de produto. A gente só teria que ter a gestão de compra, de venda e de entrega. E isso aqui é somente fazendo o dinheiro trabalhar, praticamente. A gente não tem trabalho nisso, nenhum trabalho. Porém, não pode ter em um mês e não ter no outro mês. Essa é uma grande preocupação. E por isso que a gente tem que fazer isso direito, tá? E a gente pode trabalhar com todas as marcas, a gente não precisa trabalhar somente com a Premier. A gente consegue, a gente tem contatos. E aí que entra a questão de serviços novos, ou avaliação dos serviços que nós já possuímos. Por exemplo, eu me peguei esses dias pensando como seria possível ganhar mais em aula de domicílio. E aí fui para as metodologias como ter um ajudante para fazer mais aulas, fui para dar aulas em grupo, em condomínios, fui para várias metodologias, pegar os cachorros, levar em algum lugar para treinar e depois retorna entregando todos como se fosse uma creche, como se fosse uma escola, porém em domicílio, né? próximo de onde as pessoas realmente vão com o cachorro. E aí eu comecei a pensar em várias formas de como fazer com que a minha hora vale mais, né? De novo, onde eu trabalhe menos e ganhe mais, ou a mesma coisa do que eu ganho hoje. Por quê? Se eu tiver mais tempo, eu vou conseguir produzir mais coisas para valores mais altos, que é a intenção, né? Ainda estou discutindo comigo mesmo essas ideias para a criação de novos serviços, para ver se vai valer a pena e se eu não vou bater a cabeça, mas a ideia de fazer o seguinte, vou colocar aqui, uma vez por semana, atualmente para mim R$700, 2 vezes para mim 1.200. E a avaliação comportamental, né, como se fosse avulso, né, tá 350. Porém, essa tabela aqui eu uso há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu não mexi nela. E aí tem hora que eu tenho que cobrar isso e tem hora que eu faço o seguinte: 900, 1.600, tudo depende de onde eu tô, do cliente que é e se eu acho que vai dar certo cobrar isso ou não. O problema é que
por muitas vezes eu cobrava isso e talvez a pessoa nem tinha discussão, a pessoa já ia embora. E aí às vezes parecia melhor ter a aquisição do cliente por zero, por este valor, para fazer com que ele venha para o hotel, para conseguir chegar nesse número aqui por mês, já que às vezes a pessoa vai fazer a escola, vai fazer o hotel, vai fazer alguma coisa diferente, ou vai comprar uma ração, vai fazer uma coisa diferente para chegar nesse número. Que teoricamente as pessoas podem achar alto. Mas eu sei que tem outros profissionais que cobram 1.000, 1.200, uma vez por semana. Só que o problema é que talvez a vida útil daquele cliente naquele espaço com este valor não é tão longa quanto nós. Às vezes ele vai ficar 2 meses, 3 meses, ou seja, talvez não vale muito a pena. Mas talvez seja intencional para que ele saia com sucesso e continua produzindo os outros serviços que para ele valem mais a pena. Então é tudo uma questão de conhecimento de tempo e aquilo que a gente quer fazer de fato, porque possibilidades e o que mais importa é isso aqui, o lucro e não o faturamento, porque eu posso criar milhões de serviços, ter mais faturamento, só que às vezes eu estou investindo muito, gastando muito, investindo talvez muito em marketing, me expondo demais e o retorno não está vindo de fato que está aqui, que é o que importa. E falando ainda sobre o lucro, depois eu vou voltar nele, que ele é o que importa atualmente, mas ele não é o último estágio da escada, né? Só voltando lá, com essa criação ou não de serviços, se isso vai acontecer, se eu vou mudar um serviço ou outro não, a forma de vender, o valor que eu vou cobrar, tudo isso entra como se fosse uma autocrítica e que isso deve acontecer direto para a gente se conhecer e saber aquilo que a gente deve fazer. E o porquê? Se eu não me autocriticar, sabendo o que eu sou bom, o que eu sou ruim, o preço que eu cobro, o preço que o outro cobra, o porquê que ele faz assim, o porquê que eu sou assado, a gente acaba não saindo do lugar achando que está tudo bem e a gente fica estagnado e não há um rompimento dessa suposta escada, a gente fica estagnado bem aqui e aí não há um rompimento. A chance de, na realidade, ir para baixo é muito maior. E esse rompimento dá medo, porque quanto maior é o degrau, mais alto também é a queda, se de repente acontecer alguma coisa de errado. E aí, de novo, uma questão de autoconhecimento para saber se convém, se vale a pena, se quer, se não quer, e etc. Eu estou muito motivado a isso aqui, via expressa. A ação de ganhar dinheiro rápido não significa que eu estou enganando alguém, não significa que eu estou fazendo algo de errado, mas seria ganhar aquilo que eu ganharia em vários anos, o quanto antes, para que eu tenha novamente mais tempo. Ou seja, se no mês eu faturo X, eu quero chegar a faturar o dobro. Porque assim eu estou economizando um mês da minha vida todos os meses. Ou seja, o resultado que eu teria em 12 meses, eu teria em 6 meses. E assim eu posso diminuir cada vez mais, para que eu tenha mais tempo de vida, mais tempo para pensar, mais tempo para ficar com a minha família, mais tempo para fazer o que eu quiser. Curtir, descansar, fazer nada, jogar bola, sei lá. Fazer qualquer coisa que, enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não alcançar, eu não chego na minha liberdade financeira, que aí eu vou poder fazer o que eu quiser. Se eu vou trabalhar ou não, se eu vou investir em algo ou não, se eu vou doar tudo, enfim. Aí, voltando ao assunto da autocrítica, a gente entra no assunto sobre ecossistema. Atualmente, as empresas estão trabalhando de forma, apesar de que uma ajuda na outra, distantes. E aí é interessante a gente falar do case da Alternativos com a Dog Sports. Como elas conseguiram se equilibrar, né, se juntar e fazer um marketing legal um pelo outro, onde há o crescimento das duas, tá? Por quê?
muito parecida a história. Aqui a gente tem um número limitadíssimo de possibilidades de hóspede. Teoricamente, deveria mais pessoas entrar em contato aqui todos os dias, pelo fato da frequência de pessoas que passam na frente, da localidade das pessoas que passam na frente de novo. O marketing que por enquanto não há e vai acontecer nesse próximo ano. Então tende a parecer muito curioso, tende a parecer muita gente querendo o serviço, porém eu preciso não somente me vender, mas também como vender o ecossistema. E esse ecossistema é uma questão de ganha-ganha. Não dá para fazer o cliente ir embora, ainda mais vindo de graça, ainda mais com a possibilidade de ficar vários anos conosco, que é a vida do cachorro, né? Então eu preciso prender esse cliente de alguma forma, eu preciso vender uma coisa para ele, não pode sair sem nenhuma venda, eu preciso vender uma coisa para ele. Se ele não for fazer serviço nenhum, que eu vou vender ração para ele, mas alguma coisa tem que vender. Então vamos lá, a gente já fez isso um pouco, mas não está muito claro. A ilha de Avalon, do Edilson, praticamente virou Von Jeff. Praticamente ela foi adquirida e sem perceber, praticamente dada, doada, e enfim, através da venda de um carro e muito mais, né, parceria, amizade, tudo mais. E foi sensacional, ajudou muito, colaborou para esse ecossistema, no crescimento da empresa, o crescimento até mesmo de preço a ser cobrado, pelo fato da outra pessoa trabalhar de uma forma diferente e que era inteligente para algumas coisas. Porém, a gente agora tem a Petnet Spark, que querendo ou não é uma escola. A intenção era que ela fosse apenas uma escola, só que a gente percebeu que apenas de escola a gente não ia conseguir sobreviver no começo, e por isso que foi feito o hotel. Porém, o meu desejo é que o hotel daqui seja apenas para os alunos que frequentam a escola semanalmente. Então eu não aceitaria cachorros que não pertencem à escola, e eu vou chegar nesse nível, só que eu só vou poder chegar nesse nível quando eu chegar no máximo de alunos possíveis aqui, que atualmente estão girando ali próximo de 25 alunos, 22 alunos por dia, e eu quero chegar no dobro disso, né? Cerca de 40 cães por dia, que eu acho que talvez seja o máximo que dá nesse espaço, sem contar a ampliação, se for um dia possível acontecer. Então, se eu chegar a ter 40 cães por dia, eu não conseguiria mais hospedar cães que não são alunos. E essa é a ideia, que vire realmente, de fato, um clube. Só pode frequentar, só pode utilizar o serviço quem é aluno, fora isso, não. E aí que entra de novo a Von Jeff, que querendo ou não faz a mesma coisa praticamente, ainda aceitando um cliente ou outro diferente, mas é muito pouco, mas que às vezes poderia ter mais espaço e poder atender mais cães. Uma outra coisa que a gente fala sobre autocrítica, a quantidade de pessoas que vão aí para conhecer é muito menor, a quantidade de pessoas que vão aí para buscar, levar o cachorro é menor, vem aumentando. Isso é bom e é ruim, porque a gente sabe que é chato e é trabalhoso ficar recebendo cliente no espaço, porém a quantidade é bem menor, pelo fato de ser um pouco mais afastado. Então, por um lado, são excelentes alguns serviços que podem ser criados aí no espaço, principalmente atendendo pessoas que a gente não conhece e com um valor, né, com o ticket bem mais elevado. Então, assim, se a pessoa está afim de hospedar conosco e quer realmente um paraíso, que é com trilha e piscina e riozinho e etc., que pode ser ainda muito mais potencializado o espaço e as atividades e os quartos, a pessoa pode vir a pagar mais. E aí tem como referência o Malabu. Se não me engano, a diária dos caras, em um local totalmente afastado, o pessoal leva cachorro de ali ponto, se não me engano, acho que é 400, de 300 a 500 reais a diária daquele local.
e a pessoa paga. Tem gente que paga, não fica vazio. Não sei se a gente vai chegar nesse nível, mas que a gente pode sair disso, a gente pode. Para o cliente que não nos conhece, nunca fez serviço conosco. E o cliente que nos conhece e faz serviço conosco, ele tem que ter benefícios. Ele tem que falar, puxa, eu não pago o mesmo valor que a pessoa que apareceu do nada vai pagar a mesma coisa que eu. De novo, a gente pode até chegar a cogitar, a vender como se fosse um título de sócio, né? Para a pessoa. É como se a gente vendesse um cartãozinho, tá? O pessoal paga 10 mil e 15 mil no Clube Paineiras, no estádio do Morumbi e outros clubes mais, Clube Pinheiros. Porra, por que ele não vai comprar um clube pro cachorro dele? Por que ele vai comprar uma carteirinha de sócio pro cachorro dele? E ainda mais sendo 10, 20, 30% desse valor que eu acabei de comentar, para ele ter certeza que o cachorro tem onde ficar. Porque geralmente as pessoas entram em contato conosco, elas perguntam, será que vai ter vaga pro meu cachorro aí? A pessoa fica preocupada. E assim, sempre vai ter vaga, mas se a gente falar, olha, se você comprar o título, sempre vai ter, para a vida toda do cachorro, a gente aumenta o tempo do cachorro conosco, a gente fixa o cliente conosco, porque ele já vai ter comprado o título, né, o clube, e assim, é um dinheiro sem fazer bosta nenhuma, é um puta de marketing legal, que acho que ninguém teve ter feito até hoje, e que é uma baita de uma ideia, e que assim, é um novo serviço, é um novo faturamento, sem esforço praticamente, apenas ideia. Mas voltando ao assunto, talvez teremos a possibilidade da entrada da How House, que é muito parecido com a Ilha de Avalon, né? Por falta da amizade, pelo fato da pessoa estar com dificuldades, pelo fato da pessoa estar com problema de saúde, querendo fazer outra coisa, pode ser que ela se desfaça desse local. Assim, não é algo que eu estou muito motivado, mas é algo que pode gerar bons frutos. Primeiro, porque o preço de creche é muito barato, ou seja, a pessoa que entra em contato com a Pet Nice Park e não vai pagar a escola daqui, não vai pagar a pet escola daí, o que eu vou fazer com esse cliente? Eu vou mandar ele embora? Não, poderia mandar para a creche da How House, que é do ecossistema. Eventos, festas de aniversário, encontros de raça, às vezes até mesmo provinhas não oficiais pelo fato de estar no núcleo ali, né, dentro do Parque Burle Marx, é um baita local. O problema é que, atualmente, como ele é gerido, é péssimo, tá? Muito ruim. E como a gente tem falta de colaboradores e também, né, a gente está muito preocupado, cada um com estruturas ainda muito grandes, eu chamei, né, convidei o Diego, meu amigo, para me ajudar nisso aí, se caso um dia acontecer, que ainda não é nem possível de saber se vai acontecer ou não. Talvez até começo do ano que vem a gente saiba. Mas se acontecer, qual que é o lado bom? O Diego é um gestor, o Diego tem muito conhecimento, ele trabalha numa multinacional, então ele sabe de muita coisa que eu não sei, como ele também não sabe de muita coisa que eu sei, como vender e etc, sobre cachorro, enfim. Só que ele tem uma mentalidade de gestor de empresa grande que eu gosto disso. E eu estou falando especificamente da How House, a gente já conversou muito sobre ela e já criou já um plano totalmente para ela dar certo, para ela ter um faturamento bom, viver, né? E, legal, são apenas números, né? Mas ela está na revista de lugares para conhecer em São Paulo, né? Isso se você procurar no Google, o que fazer em São Paulo. Se você procurar lugares pet friendly, mostra também. Não sei quanto que ele teve que investir em fazer isso, ou talvez até mesmo nada, é só mesmo pelo fato de estar lá. É um local que é muito fácil de conseguir parceria e patrocínio, porque, de novo, gira muitas pessoas dentro daquele parque, milhares, né, mensalmente. E os eventos ali ele consegue suportar ali uma capacidade de 150, 200 pessoas, que pode ser 150, 200 cães. Ele é meio maluco fazendo isso, mas dá certo e ele consegue isso, né? Atualmente mesmo, assim ele está quebrando.
por falta de gestão. Então, assim, seria mais uma empresa entrando. E aí, quando a gente começa a falar sobre ecossistema, a gente começa a falar sobre o que a VonJeff é boa, o que a gente precisa vender na VonJeff. A gente vai voltar a criar cachorro, a gente vai fixar, vai fazer mais hospedagem com treinamento, vai buscar fazer serviços de compra e venda de cachorros, ou seja, uma criação diferente, ou vai fazer muito parecido com que o canil imperial lá do não é Alex, mas é alguma coisa, fez, né, com o Zapa, não sei o que, comprou um cachorro legal, foi lá e só vendeu sêmen e puta, ganhou dinheiro pra caramba só fazendo isso, com pouquíssimo cachorro, uma criação totalmente diferente e inteligente. Ou então moradia para os cachorros, cachorro que entra e não sai mais, com valor médio, bom, né, que faça sentido, porém com quartos, né, que sejam voltados para eles. A gente investe 10 mil no quarto, o cachorro vai pagar em 10 meses e depois disso é só lucro, não sei. São coisas que a gente pode vir a criar e saber o que a VonJeff pode fazer. Eventos oficiais, provas oficiais, aluguel para pessoas dar curso, encontros de raça, enfim, eventos para as pessoas, potencializar a aula em grupo, fazendo com que mais pessoas venham, nem sempre mais cachorros, né? Ou seja, fazer com que as pessoas venham com seus amigos para acompanhar a aula, para almoçar conosco e ganhar na lanchonete, ganhar ali, ganhar na hospedagem, se de repente a pessoa quiser fazer hospedagem um dia, enfim. Se trata de mais trabalho, mas se trata também de mais dinheiro, tá? E nem sempre a gente vai ter mais trabalho, porque, de novo, a gente vai estar investindo isso aqui em pessoas, tá? Colaboradores, a gente precisa fazer isso, a gente tem que parar de fazer coisas que a gente não precisa mais, que não dá mais para fazer, não compensa fazer. A nossa hora daqui tem o valor mínimo, se a gente não estiver recebendo esse valor mínimo, não vale a pena fazer. E principalmente, vamos supor, nós temos 30 quartos, 40 quartos, sei lá, a gente tem que ter a ocupação mínima diária. Então, se tiver que baixar o valor, se tiver que fazer promoção para bater a meta, que é assim que todas as empresas funcionam e vivem, precisa fazer isso. E é para isso que o marketing pode vir a trabalhar, tá? Só que não precisa ser um marketing nas redes sociais, pode ser um marketing no próprio WhatsApp. Falando assim, às vezes a pessoa não tinha nem intenção de viajar, mas só de você falar, olha, a hospedagem ao invés de ser 150 vai ser 100 nesse final de semana, porque, né? Não precisa falar, mas o hotel tá baixo, aí um monte de gente marca, a gente já iria pagar o dia do funcionário do mesmo jeito. E a gente chegou no valor mínimo, mas fez o serviço, a pessoa ficou feliz e recomendou para mais pessoas, e foi viajar, nem ia viajar, ou fez uma festa que nem ia fazer, ela fica feliz. Mas a gente alcançou o valor mínimo que naquele dia precisava fazer. Então esse ecossistema de saber o que a Pet Nice Park vai fazer, o que a Pet Nice, né, que não é a Park, vai fazer, o que talvez se é com a entrada da House não vai fazer, se vai ser implementada a questão da venda de ração e outros produtos mais, se a gente não vai ter nome nenhum para isso, né? Não é uma nova empresa, é só venda através das empresas. Porém, quando a gente for comprar, a gente tem que comprar todos juntos para que o custo da compra seja mais baixa e aí a venda cada um se vira. Mas depois, se isso crescer demais, ainda mais com a entrada disso aqui, porque eles, se não me engano, têm em 3 anos 7 mil pessoas cadastradas. A gente, em sei lá quantos anos, a gente ficava anotando em papel, a gente não sabe quantas pessoas a gente tem cadastradas ao longo dos anos. Mas se a gente abrir o nosso WhatsApp e ver quantos contatos a gente tem, deve ser, sei lá, uns 2 mil contatos, se juntar todo mundo, mais ou menos isso. Então não chega, né? Não chega próximo do local aqui perto. E se 10% desses 7 mil pessoas quiser comprar produtos conosco, puxa vida, dá uma grana, e muita grana, sem fazer nada, só gestão. Bom, eu falei bastante, mas eu acredito que disso aqui a gente pode tirar, resumidamente, só
a autocrítica de como a gente está, de onde a gente quer chegar e como a gente pode se ajudar. Eu acho que esse é o resumo de tudo isso para a gente ganhar mais dinheiro. E aí tem assuntos, né, só para finalizar, sobre o marketing, sobre a manutenção, sobre as obras. Aí é assuntos pontuais que a gente pode criar uma regra. Olha, precisa fazer? É para agora? Vai retornar? Não vai retornar? Porque senão a gente não tem clareza e aí fica muito imediato as coisas. E aí a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, acho que isso aqui já nos dá um norte gigantesco do que fazer.